Você sente que enxerga coisas que ninguém mais vê, mas ao tentar explicar, parece que o mundo inteiro te considera estranho? Talvez você não esteja quebrado. Talvez você seja apenas raro. E Carl Jung tem um aviso sombrio, só para pessoas como você. Algumas pessoas não precisam gritar para sentir dor. Elas apenas se calam, e o silêncio vira prisão. Você já teve a sensação de viver preso entre dois mundos? De ser alguém que pensa demais, sente demais, vê conexões que ninguém parece notar, mas não encontra ninguém com quem realmente possa ser? Existe uma dor sutil que quase ninguém reconhece, a dor de ser profundo em um mundo raso, de viver como um observador num teatro de máscaras, enquanto seu coração clama por algo real. Muitos dos que se sentem assim nem sabem que há uma explicação, mas Carl Jung sabia e deixou um alerta. Os que ignoram sua própria natureza pagam um preço alto, às vezes com a própria sanidade. O introvertido intuitivo é alguém que percebe símbolos onde os outros veem fatos, que busca sentido onde os outros buscam distração, que se cansa fácil de conversas superficiais, mas pode passar horas explorando as camadas ocultas de uma ideia, de uma emoção, de um mistério. Mas essa sensibilidade não vem sem custo. Desde cedo, ele aprende que precisa se adaptar, que precisa calar sua intensidade. E assim nasce a primeira ferida, a rejeição de si mesmo. Você sente que não pertence? Que seus pensamentos vão fundo demais? Que você se conecta mais com o invisível do que com o concreto? Talvez esse seja o seu chamado invisível. A pergunta é: você vai continuar tentando se encaixar ou vai começar a se reconhecer? Carl Jung não via os seres humanos como caixas a serem rotuladas. Ele via arquétipos, energias psíquicas, tendências profundas. Quando ele classificou os tipos psicológicos, não estava criando estereótipos, mas mapas da alma. Entre todos os tipos, havia um que chamava atenção por sua raridade e complexidade: o introvertido intuitivo. Esse é o tipo que vive voltado para o mundo interior, mas não qualquer mundo interior, um universo simbólico, quase mítico. Ele não busca apenas entender o que é, mas o que significa. São os que percebem o invisível, captam o que não foi dito, sentem o que está no ar. Podem parecer distraídos, ausentes, alheios, mas por dentro estão navegando oceanos de significados. Eles enxergam padrões, tendências, futuros prováveis. São visionários por natureza, mas visionários silenciosos, quase sempre solitários. Jung afirmava que esses indivíduos têm acesso privilegiado ao inconsciente coletivo. É como se carregassem uma antena psíquica capaz de captar símbolos, mensagens, sonhos, intuições que ultrapassam a lógica comum, mas por serem tão diferentes, muitas vezes são mal compreendidos, chamados de esquisitos, desligados, dramáticos ou até frios, quando na verdade sentem tudo, só não conseguem traduzir em palavras que o mundo aceite. Você se reconhece nesse retrato? Sente que sua mente é uma floresta densa e mágica, mas que poucos têm mapa para entrar? Então talvez você pertença a esse grupo raro, quase mítico, que Jung descreveu com tanto cuidado. E é justamente por isso que o aviso dele é tão importante, porque esse dom pode se tornar uma maldição. Jung não era apenas um estudioso da mente, ele era um mergulhador do inconsciente e sabia que quando alguém ignora a própria natureza por muito tempo, o inconsciente reage. Para o introvertido intuitivo, a maior ameaça não vem de fora, vem de dentro. Vem quando ele tenta se tornar algo que não é, quando rejeita suas intuições, quando reprime sua profundidade para parecer normal. O preço disso é alto: ansiedade inexplicável, depressão existencial, vazio, perda de propósito, uma sensação constante de estar fora do lugar, até de si mesmo.
Jung chamava isso de neurose do desvio do tipo. Quando alguém se afasta tanto do seu eixo interior que o inconsciente começa a se manifestar em sonhos perturbadores, crises emocionais, rupturas de identidade. Ele dizia: tudo o que não enfrentamos em nossa vida se tornará destino. Ou seja, ignorar o que somos nos faz viver como se fôssemos marionetes de uma força maior, quando na verdade é apenas a nossa alma tentando nos trazer de volta para casa. Você tem ignorado sua intuição? Tem se forçado a viver como os outros, mesmo sentindo que algo está errado? Cuidado! Esse é o tipo de negação que não passa impune. Desde pequenos, somos treinados a agradar, a vestir uma máscara social, a esconder o que nos torna diferentes e, portanto, perigosos. Para o introvertido intuitivo, essa máscara é sufocante, porque sua verdade interior é intensa demais para ser encaixada nos padrões. Então, ele começa a esconder, a fingir, a silenciar sua visão, sua sensibilidade, sua profundidade. Começa a sorrir por fora e morrer por dentro. Mas quanto mais se adapta, mais se desconecta. E o resultado é uma vida que parece correta aos olhos do mundo, mas profundamente falsa aos olhos da alma. Jung chamava isso de persona, o eu social, uma estrutura necessária, mas que quando domina a psique, gera sofrimento, porque você começa a acreditar que é a máscara e esquece o rosto por trás dela. Quantas vezes você se pegou fingindo estar bem? Quantas vezes se calou para não parecer estranho? Quantas vezes sacrificou sua verdade por medo de não ser aceito? Não é você que está errado. É o mundo que tem medo do que você é. Mas para se curar, você vai precisar romper essa máscara. E isso dói. Nem toda luz é bem-vinda. Às vezes, enxergar demais é um peso. O introvertido intuitivo carrega uma capacidade rara: perceber padrões sutis, captar emoções não ditas, prever desfechos antes mesmo que comecem. Mas esse dom, quando não compreendido, se transforma em tormento. Jung sabia disso e alertava: o mesmo olhar que vê o futuro também pode se perder nas sombras. A intuição, quando desconectada do corpo, da realidade, do aqui e agora, pode gerar paranoia, delírios, pânico. Porque quem vive só no mundo das ideias perde o chão. Começa a ver significado onde há apenas caos. Começa a duvidar de tudo, até de si. É como se a mente virasse um labirinto. E o pior, você mesmo construiu cada parede. Jung falava da sombra, tudo aquilo que negamos em nós. O introvertido intuitivo, ao fugir da realidade externa, acaba confrontando um universo interno que, sem integração, se transforma em prisão psíquica. Você sente que sua mente é intensa demais? Que sua intuição parece uma voz que nunca se cala, mas também nunca se explica? Talvez seja a hora de olhar para essa sombra, de descer um pouco mais, antes de tentar subir. Na mitologia, todo herói verdadeiro desce ao submundo antes de encontrar a luz. É lá que enfrenta monstros, fantasmas, memórias e, por fim, encontra a si mesmo. Jung chamou esse processo de individuação, o caminho de tornar-se quem se é. E esse caminho, para os intuitivos introvertidos, passa inevitavelmente pela dor. É preciso atravessar o deserto da solidão, o medo do abandono, a dúvida existencial. É preciso olhar de frente para os próprios abismos, sem se esconder, sem se entorpecer, sem fugir. Porque só quem desce até o fundo pode encontrar o que há de mais verdadeiro. Só quem aceita a escuridão descobre que ela não é o fim, mas o portal. A maioria foge do submundo, prefere a superfície. Mas você, se está ouvindo isso, sabe que algo te chama para mais fundo. E esse chamado não é loucura, é cura. Você tem coragem de descer? De sentir o que sempre evitou?
de escutar o que sua alma tem tentado dizer em silêncio? A cura não está em ser diferente, está em ser inteiro. Para Jung, o self é o centro da psique, a totalidade do que somos. E o introvertido intuitivo precisa, mais do que qualquer outro tipo, encontrar esse centro dentro de si. Como? Silêncio, escrita, arte, meditação, natureza, terapia, sonhos. Tudo que te reconecta com sua verdade não dita. Jung dizia que os sonhos são cartas enviadas da alma. Preste atenção neles, desenhe-os, escreva sobre eles, ouça o que vem te mostrar. Permita-se momentos de solidão nutritiva, não como fuga, mas como comunhão consigo mesmo. Conecte-se com símbolos, com rituais, com histórias que falam sua linguagem. E, acima de tudo, pare de se forçar a caber onde você não pertence. Você não está aqui para se encaixar, está aqui para se encontrar. Você já percebeu? Seu jeito estranho de ver o mundo não é defeito, é dom. Mas todo dom vem com um preço. E Jung sabia disso. Por isso o aviso: se você não honrar quem é, sua alma vai gritar, até que você ouça. Você sente demais? Pensa demais? Se sente só, mesmo entre pessoas? Talvez você seja um introvertido intuitivo. Isso não é um rótulo, é um chamado. Para mergulhar, para sentir, para aceitar sua profundidade, sua visão, sua sensibilidade. Sim, isso assusta. Sim, é solitário. Mas também é mágico, porque você vê o que ninguém mais vê. E isso pode curar, não só você, mas o mundo ao seu redor. A pergunta que fica é: você vai continuar fugindo ou vai começar a se reconhecer? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Carl Jung. O mundo precisa de você desperto, mas primeiro você precisa voltar para dentro, reconhecer sua intuição não como fraqueza, mas como bússola, sua solidão não como castigo, mas como templo. A escuridão que você sente não é ausência de luz, é excesso de verdade ainda não acolhida. Talvez, só talvez, tudo o que você achava que era defeito seja exatamente o que vai te libertar.